Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos para a nossa maior aposta na prova de vocês, que é a LEP, a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210. Então vamos fazer as questões agora específicas da sua banca, específicas da IBFC. Pegamos aí 10 questões que a IBFC tratou do assunto LEP, então provavelmente é o padrão adotado pela banca aí para a sua prova do domingo, dia 18. Vamos para a tela comigo? Então aí, questões de LEP exclusivamente da banca IBFC. Então vamos lá. A primeira questão aí, ela traz o seguinte texto. Segundo a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, são características do regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD. Aí vem lá. Letra A. Duração máxima, que é incorreta, né? Exceto. Duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave, da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Certo ou errado? Só aqui nós vamos bater diretamente na lei. Então, qual foi a técnica adotada para vocês no momento? Trazer, né, a letra de lei para que vocês entendam os pontos principais. Então, duração máxima bateu 360 dias, sem prejuízo de repetição de sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Então, bateu, está aí de acordo com o artigo 52, inciso 1º da nossa Lei de Execuções Penais. Próxima alternativa, letra B. Direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Olha só, lembrando que esse direito à saída aqui é dentro do RDD. O sujeito vai estar dentro do RDD e mesmo assim ele vai ter direito à saída para banho de sol? Sim, olha lá. O inciso 4 do artigo 52, que trata do regime disciplinar diferenciado, ele diz que o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Então também está correta a alternativa B. Letra C. Necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória para a aplicação da medida. Gente, quando nós temos o trânsito em julgado de sentença condenatória, nós temos o preso condenado. Correto? Essa alternativa letra C, a pergunta, a essência dela é saber se ao preso provisório também cabe RDD. E a afirmativa é que sim, o preso provisório também estará sujeito ao RDD. Olha o que diz o artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita ao preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado. Então sim, tá? O RDD é tanto para presos condenados quanto para presos provisórios. Letra D. Recolhimento em cela individual. É possível isso no RDD? Sem problema nenhum, né? O que diz lá no inciso 2, recolhimento em cela individual. São aí as características do RDD. Tá? Então, RDD volta e meia cai em prova, viu, gente? Então, uma leitura aí do artigo 52 da LEP é essencial para esse assunto. Vamos para a próxima questão. Olha lá, a prova de 2014 de vocês. Prova aí da Agente de Segurança Penitenciária de Minas. E ela pergunta, não é falta grave prevista na Lei de Execução Penal? Falta grave, galera, a gente vai estudar lá no artigo 50 e 51, tá? No artigo 50 e 51 aí da LEP. Aí vem as alternativas. Quer saber aquela que não é? Vem, fugir, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, retardar injusticamente o cumprimento da obrigação imposta. O cerne dessa questão aqui é que a falta cometida que a questão está pedindo é pelo condenado à pena privativa de liberdade. Porque olha só o que nós temos aqui. Nós temos uma diferença entre pena privativa de liberdade, que trata o artigo 50, e a pena restritiva, as faltas, né? As faltas graves aí da pena restritiva de direitos. Então, o cerne da questão era o artigo 50. Aí vem, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade, que, primeiro, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Inciso 2, fugir. Então, bateu aqui, olha, letra A.
é falta grave cometida pelo condenado à pena privativa de liberdade. 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Terceiro ponto de falta grave. 4. Provocar acidente de trabalho. Olha só, bateu com a letra B. 5. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Bateu aqui com a nossa alternativa letra C. E a 6 e última aí, o inciso 6 e última falta grave ao condenado à pena privativa de liberdade é inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39 da lei. Então, o que faltou, gente, e que é o nosso gabarito, é a letra D, retardar injustificadamente o cumprimento de obrigação imposta, porque é uma falta grave, mas não ao condenado à pena privativa de liberdade, e sim ao condenado, olha só, a pena restritiva de direito, lá no inciso 2, retardar injustificativamente o cumprimento da obrigação imposta. Além disso, nós temos outras duas faltas graves aí ao condenado à pena restritiva. O inciso 1º, quando descumprir injustificadamente a restrição imposta. E o inciso 3, inobservar também os deveres previstos lá no inciso 2 e 5 do artigo 39. Assim, como ao condenado da pena privativa de liberdade. Perfeito, pessoal? Então eu trouxe o artigo aqui para vocês e estou direcionando nesse caminho. Falamos ali atrás, na questão número 1 do artigo 52, agora 50 e 51. Próximo artigo, próxima questão de número 3, também da mesma prova de agente de segurança penitenciária, aquela provinha de 2014, são órgãos de execução penal, exceto. Então quer saber quais são os órgãos de execução penal. Esse assunto aqui é trabalhado lá no artigo 61 da LEP. E ele traz o seguinte, são órgãos da execução penal. Primeiro órgão, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Segundo órgão, Juízo de Execução. Terceiro órgão, Ministério Público. Então olha só, letra D, bateu. 4, o Conselho Penitenciário. 5, os Departamentos Penitenciários. 6, o Patronato. 7, o Conselho da Comunidade. E 8º, a Defensoria Pública. Então, aquele que não pertence aos órgãos de execução penal é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito? Então, vamos seguir. Questão de número 4. Mais uma questão da prova de 2014. E vem lá. A autorização para a saída temporária dos condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Então, quer saber sobre a saída temporária daqueles que cumprem pena em regime semiaberto. Então vamos lá. Essas questões aqui, elas estarão do 122 em diante. Letra A. Não encontra respaldo na lei de execução penal. Quer saber? Então, o tema saída temporária daquele que está em regime semiaberto não tem nada falando sobre isso na LEP, na lei de execução penal? Errado, olha lá. Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta. Então, existe previsão sim, por existir respaldo, existir previsão, a letra A encontra-se errada. Letra B. Será concedida somente para fins de visita à família, desde que seja realizada nos finais de semana. Não, pessoal, a saída temporária não é só para visita à família. Olha o que diz o artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária para visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau superior na comarca do juiz de execução. E terceiro, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. A questão afirmava que era apenas para visita em família. Não, nós temos mais outras duas possibilidades. Perfeito? Então, letra B também encontra-se errada. Letra C. Não será permitido se o preso for reincidente. Quer saber se a saída temporária aí não é permitida ao preso reincidente? Errado, também é permitida a saída temporária ao preso reincidente, só que existe um detalhe específico que traz aqui no 123. Olha lá. Artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz de execução, ouvidos do Ministério Público e Administração Penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. O requisito 2, olha lá, o cumprimento mínimo de 1/6 da pena se o condenado for primário. E para o reincidente, olha só, 1/4 da pena se reincidente.
Então, existe a possibilidade, será permitido ao preso resistente? Sim, só que aqui é necessário 1/4 de cumprimento da pena. Portanto, errado a alternativa letra C. Letra D. Será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Perfeito. Aqui é o que nos diz o artigo 124 da LEP. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Artigo 124 da Lei de Execuções Penais. Massa! Então bora para frente, questão de número 5, mais uma questãozinha da sua prova de 2014. Indique a alternativa que está de acordo com as disposições gerais que disciplinam o trabalho do preso. Letra A. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade. Olha, quer saber a finalidade do trabalho para o preso? Finalidade educativa e produtiva. É muito comum cobrarem isso em prova. Tá? O trabalho do condenado, o trabalho do preso. E perguntar sobre a finalidade. Alguns instrumentos, e alguns que caem na prova de vocês, por exemplo, as regras de Mandela, pode ter uma alteração em relação a essas finalidades. Então, toma cuidado. Então, a letra A diz que a finalidade é educativa e produtiva. Será? Olha lá, artigo 28. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá por finalidade educativa e produtiva. Então, alternativa A, a alternativa correta. Letra B. O trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Quer saber se o trabalho do preso está sujeito a CLT? Não, tá? O trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT, de acordo com o artigo 22, parágrafo 2º da nossa LEP. Letra C. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas. Não, pessoal, essas tarefas estão em cumprimento de pena, então não serão remuneradas. Olha o que diz o artigo 30. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Perfeito. E letra D. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue à família do preso, visando a sua subsistência. Então, quer saber, o preso, quando ele for remunerado, o que vai acontecer com esse dinheiro restante dele? Tá? A questão afirma que será entregue à família do preso. Aqui é o erro. Ele não será entregue à família do preso. Olha o que diz o artigo 29. Ressalvadas outras aplicações, olha lá, o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Tá? Cuidado com esse valor aqui, olha, 3/4 do salário mínimo, é o valor mínimo. Parágrafo 2º, ressalvada outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado, galera, e não à família do preso. Então, o erro da alternativa letra D foi afirmar que esse restante aí do dinheiro seria depositado em caderneta de poupança, que seria entregue à família do preso. Não, tá? Será entregue ao condenado quando este posto em liberdade. Perfeito? Então, questão de número 5, gabarito letra A. Atenção a esses artigos. Artigos do 28 ao 29, que tratam do trabalho do preso. Próxima questão, questão de número 6, constitui sanção disciplinar prevista na Lei de Execução Penal. Lembra lá, nós trabalhamos 50, 51, 52, agora 53. Vendo como é próximo os artigos que a IBFC costuma cobrar em prova. Aí vem letra A. Advertência por escrito é uma sanção disciplinar? Não, pessoal. A sanção adotada pela LEP é a sanção de advertência verbal e não advertência por escrito. Olha o que diz o artigo 53. Constitui sanções disciplinares: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos. 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo. E 5. Inclusão no RDD, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Então, é o que nos traz aqui a alternativa letra B. A alternativa letra B. Perfeito? Então, professor, por que está errado então a letra D? Olha só, o inciso
3 aqui, ele fala sobre a suspensão ou restrição de direitos, mas ele não define prazo. A alternativa D, ele falou, ó, restrição de direitos limitada a 60 dias. Tá? O 53, ele não restringe o prazo. Próxima questão, questão de número 7. Analisa as afirmações referentes à concessão de indulto e anistia. Indique a alternativa incorreta. Desculpa, a alternativa correta, que é a questão. Então vamos lá. O tema de indulto e anistia nós vamos encontrar do 188 ao 192. Tá? Lembrando que agora nós estamos indo para o final da LEP, os artigos mais próximos aí ao final. Porém, olha só, o nível também da prova vai mudando. Aqui já é o nível para analista de promotoria. Então, um concurso com nível diferenciado. Creio que para vocês vai ficar restrito às questões anteriores, aos artigos que eu mencionei. Mas como a intenção aqui era trabalhar todas as questões do BFC, eu trouxe essa aqui trazendo aí o assunto concessão de indulto e anistia. Olha o que diz lá a letra A. Concedida a anistia, o juiz, somente através de requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, deixará extinta a punibilidade. Então a questão aqui fala, concedida a anistia, o juiz, somente através de requerimento do interessado do Ministério Público. O erro da questão é porque o juiz pode agir de ofício, né? Tá? Além do requerimento do Ministério Público ou do interessado, ele também pode agir de ofício. Portanto, a alternativa encontra-se errada, de acordo com o artigo 187. Questão número 7, alternativa letra B. O indulto individual depende de provocação exclusiva do interessado, após parecer elaborado por conselho penitenciário ou pela autoridade administrativa. Erro da questão é porque não é por exclusividade do interessado. Olha o que ele diz. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, correto, mas também por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Então tem outros sujeitos aí que pode fazer o pedido de indulto individual. A questão número 7, alternativa C, a petição do indulto, acompanhada dos documentos que instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer. Olha o que diz o 189. Igual, né? Nós temos aí a cópia do artigo 189 da LEP. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Então, nós temos aqui como gabarito, professor, mas está incompleto. Gente, questão incompleta, tá? Você tem que analisar ela como um todo. Uma alternativa incompleta não quer dizer que ela está incorreta. Ela foi omissa em relação a algum tipo de conhecimento, mas não o torna errada. Então, quando vier esse tipo de questão, a gente tem que analisar as outras e ver se tem alguma mais correta do que a letra C, tá? Mas pelo fato de não constar aqui o posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça, não deixa a questão errada. Perfeito? Olha a letra D, vamos encontrar os erros. Processada no juízo da execução criminal, com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário. A petição de indulto será submetida a despacho do Ministro da Justiça, a que serão remetidos os autos do processo ou da certidão e qualquer das suas peças. Olha o que diz o artigo 191. Vai ser processada não pelo juízo da execução criminal, e sim pelo Ministério da Justiça, com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário. A petição será submetida por despacho do presidente da Justiça e não do ministro, como diz aqui, a quem serão presentes os autos do processo ou certidão de qualquer de suas peças, se ele determinar. É isso mesmo, pessoal. Se a gente está falando de indulto, o indulto aí ele deve ser submetido ao presidente da República. Perfeito? Então, a alternativa D encontra-se errada e letra E. Concedido o indulto e anexada aos autos da cópia do decreto, o juiz certificará o trânsito em julgado para fins de conhecimento do interessado e do Conselho Penitenciário. Não. Olha o que diz o 192. Concedido o indulto e anexado os autos da cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação. Então ele não vai certificar o trânsito em julgado, ele vai declarar extinta a pena. Perfeito? Então letra E também encontra-se errado, o nosso gabarito realmente é a letra C.
Letra C. Questão de número 8, ainda da mesma prova aí de analista de promotoria. Com relação aos estabelecimentos prisionais disciplinados na Lei de Execução Penal, indique a alternativa correta. Letra A. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao infrator, presos provisórios e ao egresso. O erro aqui, olha, é trazer o infrator, porque olha o que diz 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Correto? Então, letra A encontra-se errada. Letra B. As penitenciárias masculinas e femininas serão construídas em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação. Pessoal, essa previsão aqui é em relação à penitenciária masculina, mas não a feminina. Olha o que diz o 90. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação. Então, errado, letra B. Questão de número 8, letra C. A colônia agrícola industrial ou similar, colônia agrícola industrial ou similar, deve situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Pessoal, colônia agrícola é para regime semiaberto, tá? Essa ausência de obstáculos físicos contra a fuga é para regime aberto. Então aqui não é colônia agrícola, e sim casa do albergado. Olha o que diz o artigo 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Porém, é sobre a casa do albergado e não sobre colônia agrícola industrial ou similar. Massa? Letra D. A casa do albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Não, como a gente acabou de falar, a casa do albergado não é para semiaberto, sim para regime aberto. Professor, eu não lembro muito bem dessa diferença aberto, semiaberto, fechado, qual é o lugar de cumprimento, qual é os anos necessários em relação à pena para saber se é aberto, semiaberto ou fechado. Faz o seguinte, se você ainda não assistiu a aula de penas, lá no bloco aí de direito penal, corre lá e assiste, tá? Eu fiz um esqueminha para vocês, porque me preocupo muito com essa parte aí de execução penal, tanto que tá a teoria completa aí para vocês, e também fiz questão de trabalhar alguns esquemas lá dentro do direito penal. Corre lá. Então, aqui não é semiaberto, é aberto. Letra E. Na penitenciária, o condenado será alojado em cela individual, que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Perfeito, artigo 88, olha lá. O condenado será alojado em cela individual, conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Letra E é o nosso gabarito. Perfeito? Próxima questão. Opa, não, são apenas 8 questões. Então, vem comigo. Pessoal, o que eu consegui extrair da IBFC, o caminho da prova de vocês vai ser ali da questão de número 1 ao 6, provavelmente não deve fugir daquele padrão. Então, atenção ali ao artigo 50 ao 54, observar a questão do trabalho do preso, é muito recorrente isso na hora da prova, tá bom? Então, boa sorte para vocês, dá uma voltada lá, pega aquele vídeo que eu trabalhei para vocês sobre as penas dentro do direito penal, que é ali o estudo mais ou menos do artigo 32 até o artigo 40, né, do nosso Código Penal. Isso vai dar uma clareada. Inclusive, a dica é essa. Pegue primeiro o 32 a 40 para depois você assistir as aulas de LEP e também da Lei 11.404. Acho que é isso mesmo, 11.404, que trata lá daquelas normas de execução penal do Estado de Minas Gerais. Perfeito? Galera, um abraço e até o próximo vídeo.